A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, amante da EBD. É uma alegria, nós estamos em mais uma edição do podcast EBD em Síntese. Este é um projeto que tem a responsabilidade do Departamento de Ensino e Educação Cristã aqui do Rio Grande do Norte, das Assembleias de Deus, que tem como diretor o pastor Reinaldo Odilo e pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva. E hoje nós temos a alegria de poder colaborar com a sua aula, com a sua preparação, amado professor. Você também, jovem, que gosta aí de se preparar de forma antecipada, estar pronto para esta aula. Hoje nós temos a alegria e a presença do nosso amado diácono Romão e o pastor Eliabe César, a quem eu já abro espaço para as suas saudações iniciais. A paz do senhor Eliabe e a paz do senhor irmão Anderson. Eliabe, por gentileza. A paz do Senhor, meus companheiros, a paz do Senhor, caro professor que está assistindo esse podcast, que Deus lhe abençoe, que Deus nos dê graça e inspiração para, de alguma forma, contribuirmos com você que está se preparando para a ministração dessa preciosa aula. Eu espero em Deus que esse seja um momento gratificante ao lado do irmão Anderson Leão e do irmão Anderson Tales, estarmos aqui cooperando com o Reino de Deus. Maravilha. Paz do senhor Anderson. Pai, senhor, pastor Anderson Leão, pastor Eliabe, fico muito feliz de estar aqui nesse projeto, agradeço a vocês pelo convite e pela cooperação nessa aula. Para você, professor, você é muito bem-vindo a esse canal, eu tenho certeza que vai ser canal de bênção para a ministração da sua aula. Maravilha, maravilha. Amado professor, próximo domingo você vai estar aí ministrando a lição de número 10 e é extremamente relevante que você conheça de maneira profunda aquilo que você vai estar compartilhando, né, este trimestre, uma lição apologética, uma temática de você compreender a perspectiva de preparação, de formação para o seu aluno, né? Estamos estudando aí todo esse trimestre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? A doutrina bíblica com base para uma vida vitoriosa. E nós percebemos que a classe de jovens, esse público que você está aí com ele dominicalmente, ele precisa ser forjado e fortalecido, justamente importantíssimo para este momento. É um momento onde há muita aí orientação de forma errônea, fundamentação, inclusive dentro da igreja, e você precisa estar pronto para isso. Bom, a lição de número 10 nós estamos falando hoje sobre o cuidado com o vento de doutrina. E a orientação que a gente dá para você, professor, é justamente iniciar a sua aula de forma didática fazendo a pergunta: o que é vento de doutrina? O que o apóstolo Paulo, ao conversar ali, né, sobre a orientação do Espírito Santo, estava trazendo nessa perspectiva para a igreja e para nós? Bom, o texto principal desta lição está ali no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 e 17, que diz: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, né? A lição deste domingo tem essa necessidade e esta compreensão de entender, perceber a fundamentação e a verdade, a veracidade destes ensinos. A lição tem como resumo: as escrituras sagradas nos ajudam a identificar. Veja, você precisa identificar que falsos ensinamentos são esses, que falsos mestres são esses. Mas para que identificar esses falsos ensinos, esses falsos mestres? Para nos preparar para resisti-los. Isso mesmo, estarmos prontos. Bom, que nós orientamos que você siga a leitura semanal, extremamente importante. Se você tem contato via WhatsApp com o seu grupo de sala de aula, compartilhe lá as mensagens semanais. É uma maneira também de incentivar, fomentar, né, este momento. Nós temos 3 objetivos para esta lição. Primeiro objetivo, atenção, professor. Os objetivos servem para ser alcançados para este momento. Primeiro objetivo, mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas. Você vai perceber que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia relata esses falsos ensinos. E hoje, atualmente, nesta pós-modernidade, também temos, segundo objetivo, conscientizar da resistência do crente contra as falsas doutrinas. Então, você vai precisar entender estas tendências. Em segundo, conscientizar a importância de resistir a essas tendências. E o terceiro objetivo, saber que o crente deve amar a Deus e a sua palavra. Fundamentado nesses 3 objetivos, nós começamos essa interação na lição com o primeiro tópico aí da sua lição, que vai falarmos sobre as tendências atuais das falsas doutrinas. Eu quero interagir com os meus irmãos aqui, nosso irmão Anderson, nosso irmão Eliabe. Irmão Anderson,
Que tendências são essas? Aquilo que você pode fomentar e trazer como consolidação para o professor. Essas tendências que eles são, está compartilhando. A paz do Senhor mais uma vez. Paz do Senhor, meus irmãos, tema de fundamental importância. Afinal, abordar ventos de doutrina é tratar da atualidade dos enfrentamentos que os jovens e a Igreja do Senhor devem constantemente estar travando. Afinal, os nossos jovens estão em escolas, os nossos jovens estão em faculdades, e alguns teóricos e alguns pensamentos da pós-modernidade vão tentar impactar as suas vidas e, em algum momento, tentar desconstruir pensamentos e princípios que são orientados e constituídos pela Bíblia Sagrada. Nesse tema aqui, o nosso comentarista, o Elias Torrobaldo, ele vai falar sobre Torralbo, ele vai falar sobre os ventos de doutrina como sendo algo forte, algo que pode ser permanente ou pode ser esporádico, que vai tentar confrontar a doutrina bíblica. Doutrina, amado professor, como você já deve ter abordado na sala de aula, é importante recitar novamente, porque nem sempre o aluno que está na sua sala, naquele momento, é o aluno que acompanhou todas as lições, é ensinamento. As palavras de Paulo confirmam a segunda carta aos Timóteos 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, doutrina é um ensinamento. E quando nós vamos abordar essa lição, precisamos fazer a introdução, como bem falou o nosso professor, e depois fazer os links com os 3 itens que eu vou trabalhar com vocês com a ajuda dos nossos demais professores. Tempos pós-modernos. Afinal, nós tivemos o modernismo imperando no mundo e após o modernismo, após a frustração dos pensamentos modernistas, a sociedade ou a sociologia vai criar o pós-modernismo com 3 grandes expoentes, mas eu cito aqui 2, que é Engels e Nietzsche, que são grandes pensadores pós-modernos que vão construir pensamentos e, pasmem, com o único intuito de atacar muitos princípios e preceitos que foram constituídos pela Bíblia Sagrada. Então, meus queridos, o Professor termo Anderson, vento de doutrina, sim, colaborando com a vamos lá, sua professor. fala, né? Trazendo essa perspectiva de conhecer esses teóricos, aí, professor, vale aí uma dica, veja aprofundado o professor Anderson compartilhando esse entendimento de modernidade e pós-modernidade para que você aplique isso à sua sala de aula. Com certeza, os seus alunos, né, são universitários, ou estão no ensino médio, ou pós-graduandos, e aí quando você situa ele nesse contexto, né, social, na visão de mundo, e cita esses teóricos, ele vai poder entender que, de fato, existe uma ação intencional nessa visão, mas que estamos aqui para reagir. Né? Então, só a título de comentário, professor Anderson, é excelente, né, a sua visão nessa perspectiva, citando os teóricos. Perfeito. E aí eu pego a expressão vento de doutrina do apóstolo Paulo e faço uma ilustração que é muito importante para a sala de aula, para você trazer o aluno para a sua fala, para aquele momento que você está interagindo. Afinal, o que é o vento? Óbvio que esse vento aqui é um vento do sopro, é o vento da intensidade, é o vento da esporadicidade, é o vento que tem força e é um vento que ele passa e a cada tempo ele é reciclado. Então, dentro da pós-modernidade, várias são as doutrinas e os ventos de doutrinas que são criados. Então, quando o apóstolo Paulo vai falar, tomem cuidado com os ventos de doutrina, ele está falando sobre as novas metodologias, os novos ensinamentos que surgem dentro de cada cenário, dentro de cada século, para deturpar os princípios que foram constituídos por Deus. E aí nós entramos no tópico da lição, tempos pós-modernos. O crente, pessoal, não vai conseguir manter uma fé genuína se ele não estudar isso. E o jovem precisa compreender, amado professor, que ele está dentro de uma sociedade que é bombardeada. Estar na igreja e estar servindo ao Senhor não nos blinda completamente dos ventos de doutrina que batem em nossa porta. É por isso que nós devemos estar vigilantes. Nós não somos pessoas que estão isoladas da sociedade, então nós somos vítimas constantes desses ventos de doutrina. A Bíblia vai fazer vários alertas sobre os males do presente século. 2 Coríntios 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século, vai dizer o texto, cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Há uma guerra espiritual, se podemos assim dizer, para que esses ventos de doutrina bombardeiem o coração da juventude e da sociedade.
O tempo atual pós-moderno é um movimento de cultura, um movimento de avanço social, e eu já começo a citar um vento de doutrina que me chamou muita atenção, professor Anderson, professor Eliabe, que surgiu nos Estados Unidos em 1955, chamada da doutrina, né, americana, que era Templo Novo. Templo Novo, 1955. Isso chamou atenção, porque gerou um grande suicídio coletivo, a maior morte americana, dentro de princípios cristãos ligados ao socialismo. O fundador dessa seita, ele cria um mecanismo, nós não vamos citar aqui detalhes da seita, para associar cristianismo e socialismo. E quando vai investigar isso, em 1955, o deputado americano Léo Ryan, ele vai investigar, ele é morto por aqueles defensores daquele vento de doutrina que associavam o cristianismo ao socialismo, e o próprio líder daquela seita vai determinar que eles tomem veneno e se matem. Então veja como é perigoso um vento de doutrina que pega uma base bíblica, um texto bíblico e tenta desvirtuar para princípios socialistas. Bem, tempos de desconstrução é o tópico 2 da nossa lição, que vai falar sobre a falência dos tempos modernos, e aqui a gente entra citando um pouco do pensamento de Hegel, ao citar o seu texto Deus não está morto. Olha isso. Ou Deus está morto, melhor dizendo, que depois é refutado em um vídeo, em um filme, Deus não está morto. Então, o pensamento de Nietzsche, que também foi corroborado por Hegel, vai dizer isso. Deus está morto. E é por isso que surge aquele filme. Aí por que eu estou falando isso? Aquele filme. Novamente eu chamo o aluno para a contemporaneidade da lição. Quando eu falo que houve um pensamento pós-moderno de Hegel e de Nietzsche, escrevendo que Deus está morto, que depois uma grande empresa de streaming faz um entendimento de um filme dizendo que Deus não está morto, eu trago aquele aluno para dentro da minha sala de aula e falo assim, mas que filme é esse? Que tópico é esse? Eles vão abordar aí a quebra dos princípios, que você não precisa adorar Deus, que você não precisa seguir os princípios de Deus. E eu acho isso interessante, professor Anderson, professor Liabe, quando você traz o aluno para dentro da sala de aula. Eu queria saber um pouco da experiência de vocês quando faz esses paralelos com o mundo para chamar o aluno para dentro da aula. Isso mesmo, Anderson. Isso tem a ver, professor, né, amado companheiros que estão aqui comigo, na perspectiva didática, é interessante que o professor ele verdadeiramente aplique a realidade do aluno, né? E essas mídias, esses filmes, esse contexto está inserido no cotidiano dele, né? As pessoas vão falar sobre. E aí é importante que o professor traga essa aplicação no ambiente universitário, no ambiente social, né, no ambiente da sua escola. Então, na hora que você faz uma aplicação de um filme, né, tão conhecido, de um vídeo, de um conteúdo, é extremamente relevante porque a aprendizagem acontece exatamente aí, nessa associação. Perfeito. Coisa boa, né? Eu falo isso, abrindo o tópico aqui, porque no evento que teve em Campina Grande, eu pude conhecer um livro que se baseou na série The Chosen da Netflix. E eu comentei isso na nossa sala de aula, falando que a CPAD, a nossa casa publicadora, ela editou um livro, né? Ela publicou um livro chamado The Chosen, que fala sobre as maravilhas da pregação do evangelho através das artes cênicas, das artes de interpretação. E quando você faz esses paralelos, amado professor, da parte externa para dentro, eu consigo aproximar o aluno para aquela aula. Às vezes, na escola dominical, por muitos fatores, salas próximas umas das outras, o aluno pode ficar desatento. Então, você faz o link e chama ele novamente, tá? Então, tópico 1, tempos pós-modernos. Eu vou falar sobre os nossos ventos de doutrina. Eu posso citar algum aspecto de uma doutrina nova, de algum vento de doutrina, como eu citei aqui, a questão do Templo Novo, que matou 918 pessoas através de uma adulteração do cristianismo. Eu posso citar aqui alguns tópicos também sobre os tempos de reconstrução, que é o tópico 2 da lição, citando esses dois teóricos, que é o Nietzsche e o Engel, falando sobre Deus está morto e o entendimento por trás desse conceito. E aí eu posso fazer um paralelo desse conceito com um filme que é Deus não está morto, que muitos dos nossos alunos assistiram, tá? O último pensamento pós-moderno que eu quero citar, que é interessante você abordar em sala de aula, é do Argelino Derrida, ou Derrida. Ele também tenta desvirtuar os ensinamentos dos princípios cristãos, entendendo que a construção do entendimento herdado de pai para filho, tudo é relativo, tudo foi relativizado. E o homem ele não precisa seguir uma cadeia de princípios, uma cadeia de orientação, uma cadeia de determinações
como as que estão escritas na Bíblia Sagrada, tá? E eu vou caminhando para o tópico 3, o item 3 do tópico 1, tendências atuais das falsas doutrinas, para também poder ouvir os irmãos e compartilhar e interagirmos, que fala sobre a espiritualidade sem vida, espiritualidade sem vida. Gente, vocês não vão acreditar como isso tem impactado os nossos jovens, esse tópico espiritualidade sem vida. Você já ouviu a expressão acredite no universo? Acredite na força do universo? Se esforce que o universo vai lhe ajudar? Acredite na sua força, no seu potencial, porque o universo vai convergir para que os seus projetos sejam atingidos. E aí tem vários coaches dentro da internet que, sem perceber ou percebendo, sem intenção ou intencionalmente, estão propagando um vento de doutrina chamado espiritualidade sem vida, em que eu gero um poder espiritual da crença, um poder espiritual do fato de acreditar, da fé, não em Deus, não em Cristo, mas em um universo. Ou seja, é um relacionamento espiritual sem relacionamento pessoal. Um Bom, relacionamento Anderson, espiritual. Sim, pastor Iago. uma contribuição importante é que essa espiritualidade vazia, sem vida, ela, como você tem bem explicado aí, baseada na ideia do pós-modernismo, né? Porque historicamente o modernismo tem a ver com um tempo de avanço da indústria, da ciência. O pós-modernismo ele não tem a ver com essas revoluções científicas, até porque o pós-modernismo não é baseado nem na ciência, nem na verdade do cristianismo. O pós-modernismo coloca o homem no centro e desconstrói qualquer tipo de verdade. Então, isso aplicado à fé é justamente o que você tem falado, é a experiência por si só. Qual é a base do pós-modernismo? É a experiência. Então, a partir daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, de como eu interpreto o mundo, da minha visão, eu construo uma verdade. E na ótica cristã, nós sabemos que não é assim. As experiências elas são mediadas pela palavra, não é? As experiências elas são mediadas. O filtro das nossas experiências é a Bíblia. A gente consegue saber bem. Então, no pós-modernismo, a espiritualidade se torna vazia, sem vida, porque é o homem que está no centro. E é justamente isso que você tem falado aí, o aparecimento dos coachings, né? Para promover o ego humano e as suas experiências, desmistificando, tirando toda a centralidade da palavra. E dentro, pastor Liago, agradeço demais a sua colaboração, e dentro dessa percepção, nos assusta a quantidade de novos pregadores que utilizam de elementos sensoriais que mexem com o sentimento e as sensações visual, auditiva, sonora, sensorial, do toque. Existem igrejas, e isso é muito importante citar, que não estão se apercebendo, e por isso que, às vezes, o professor tem que falar isso, porque alguns dos nossos jovens são inclinados a conhecerem novas igrejas com base nos fatores sensoriais. Ah, lá é mais discreto, lá tem uma iluminação diferenciada, e não se apercebe que isso é uma das características do pós-modernismo, que eu preciso que o homem seja atingido o seu ego, que o homem fique feliz, que o homem fique satisfeito. E tudo isso sem exigir compromisso. Compromisso com a palavra, compromisso com a fé, compromisso com a igreja. E é isso também um falso vento, um vento doutrinário perigosíssimo, que é a espiritualidade sem vida. Então, eu abordo esses aspectos na minha aula, eu cito esses coaches que deixam de chamar culto e passam a chamar primícias, deixam de chamar pregação e passam a chamar só mensagem, deixam de falar sobre Cristo e passam a falar sobre como ganhar dinheiro e como ter uma vida de sucesso e como construir uma família, e pouco a pouco vai desconstruindo princípios que foram criados pela Bíblia, enraigados nos pensamentos do Derrida, do Argelino, que escreve sobre isso, a quebra dos princípios, a quebra dos valores que são passados de pai para filho. Olha que pensamento terrível que o Hegel e o Nietzsche vai criar.
o que foi passado por seu pai, o que vem de geração por geração, você deve questionar, porque isso não é mais verdade absoluta. O que foi aprendido pela Bíblia, o que está escrito na Bíblia, não foi por Deus, foi escrito por homens. Então, eles quebram a essência que a Bíblia foi divinamente inspirada, e isso nada mais é, amado professor, vento de doutrina. Então, pessoal, nós vamos continuar aí com os nossos tópicos, nossas considerações, com os demais professores, que com certeza vão acrescentar também muitos tópicos interessantes para o nosso crescimento. Pastor Anderson. Perfeito, perfeito, perfeito. Gratidão ao nosso irmão Anderson. Olha que coisa interessante, amado professor, você que está nos ouvindo aí. Se você pode também fazer o seu comentário, interage com a gente, falando o que você está falando, compartilha esse conteúdo. Então, professor, quando nós damos seguimento à lição, é interessante você trazer alguns textos bíblicos que vão fundamentar a sua fala. Nós trouxemos aqui, após algumas reflexões, exatamente a fundamentação. Nós vamos encontrar, por exemplo, a Bíblia trazendo uma perspectiva no Salmo 1, dos versículos 1 ao 4, né? Você conhece o texto: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o versículo 4, fazendo esse paralelo, ele vai dizer assim: olha, o justo é diferente, o justo é como uma árvore, o justo, o crente, o salvo, é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Mas olha que coisa interessante, não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Veja, essa expressão vento, vento de doutrinas, é aquilo que vem, é aquilo que conduz, é aquilo que leva. Eu já tive a oportunidade, né, de conversar com algumas pessoas. Não, eu já fui de todas as religiões, eu conheço todas as religiões. Quer dizer, é conduzida ao vento. E é isso que a nossa juventude tem sido imersa. Muitas pessoas falando e empurrando, é como um moinho. O vento leva para a direita, vai para a esquerda, leva para a esquerda, vai para a esquerda. Outro texto interessante, que pode trazer uma perspectiva de aplicação para a sua aula, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É justamente a perspectiva de crescimento que você pode abordar dentro da sua sala. O jovem maduro, o jovem fundamentado, né? Pode até ter, né, isso, professor Anderson, uma apresentação de experiência, temperatura, imagem, aquele acolhimento, mas tudo aquilo, na prática, para quem está fundamentado, vai ter, de fato, um parâmetro. Não, isso aqui tem uma apresentação muito bonita, mas está fora daquele parâmetro, daquele fundamento que é necessário. São alguns versículos que podem fundamentar e fortalecer aí a sua aula. Bom, nosso tópico 2, queremos avançar aqui na lição tão abençoada para esse próximo domingo. Subtópico 2, a resistência do crente, dentro do segundo objetivo. Né? Nosso irmão Anderson trouxe essa perspectiva da pós-modernidade, dessa espiritualidade sem vida. E agora, Anderson? A aula precisa ter uma aplicação, uma ação prática. Qual é? A de resistir. Né? Nós vamos perceber que essa lição ela nos traz o entendimento de identificarmos, é o que estamos fazendo, perceber aquilo que não está na Bíblia, mas a segunda ação é trazer uma consciência da necessidade de resistir. É exatamente isso que nós queremos aprofundar com você, professor, direcionando a sua aula. Resistência do crente. Primeiro aspecto, o primeiro tópico do segundo subtópico. O mundo a ser resistido. Mas que mundo é esse, Anderson? Talvez o seu jovem possa se perguntar: este mundo está referindo-se ao quê? E aí eu percebo aqui, tentação, percebemos, essa tentação pode vir do diabo, pode vir do mundo e pode vir do próprio homem, do próprio ser humano. E aí o que que a Bíblia vai dizer? É um desafio para as nossas vidas. O jovem vive esse desafio diariamente, você, professor, também vive isso diariamente. É naturalmente, o jovem está nessa caminhada, nesse início, com muitos conflitos. Você precisa trazer essa necessidade da importância dessa postura. Então, é interessante que você faça um paralelo aí, por exemplo, com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 13, falando de tentação. O jovem é desafiado nessa caminhada da fé? É sim, né? 1 Coríntios 10, 13 vai dizer: e não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Como eu posso resistir, Anderson? Talvez o jovem possa perguntar a você: professor, me dê uma orientação como resistir, como é que é a minha resistência? A Bíblia responde: como você precisa entender que essa tentação ela é humana, mas fiel é Deus, que vai lhe dar graça, ânimo, e pode ter certeza, vai ter o escape
naquela hora. Anderson, mas o diabo, ele também pode vir nessa perspectiva. Qual a minha postura em relação ao diabo? Resistência. Nós podemos encontrar em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Numa perspectiva também, qual é a minha postura? Talvez o jovem possa refletir em relação a este mundo, 1 João 5,4, né, esses três aspectos, né, o apóstolo vai estar compartilhando. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, você precisa sinalizar ao jovem que é a realidade que ele enfrenta, que é o dia a dia dele, seja no trabalho, seja na universidade, mas qual é a orientação do comentarista, fundamentado na Bíblia? Resistir. Você precisa resistir. E que mundo é este que precisa ser resistido? A lição vai trazer aí, no grego original, o termo mundo, a palavra mundo, como osmos, que literalmente quer dizer sistema mundano. Então, o que deve ser resistido é justamente esse conceito antibíblico, esse conceito que nega a verdade, esse conceito que é relativo. Ah, não, é a sua verdade, não é a minha. É a sua interpretação, não é a minha. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos resistir exatamente a esse sistema que é apresentado, inclusive o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vai falar que essa é a marca do espírito do anticristo. Quando você vê uma postura política, quando você vê um sistema, né, quando você vê um grupo social compartilhando orientações como essa, é justamente o que está sendo fomentado ali, é o espírito do anticristo, que vai de encontro àquilo que a palavra defende. Então é importante que o jovem saia dessa aula sabendo, eu preciso resistir. E como farei isso? Primeiro, estando na escola bíblica dominical, estando na presença de Deus. Resistir às suas lutas internas, resistir o diabo, resistir o mundo. Segundo subtópico, o mundo sem fundamentos. Olha que coisa interessante, né? Nosso irmão Anderson Romão trouxe aí teóricos, uma perspectiva secular, para justamente trazer essa claridade e o entendimento do jovem. E o comentarista, nosso amado pastor Elias Torral, vai trazer também o polonês, conhecido sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, para falar justamente dessa característica da pós-modernidade, que são, né, que é a sociedade líquida, é aquilo que não tem um padrão, não tem uma firmeza. E veja, não é nenhum cristão. E exatamente, ele faz essa comparação. Justamente não tem algo sólido, aquilo não tem um parâmetro, não tem um padrão. Isso não tem sentido, meus irmãos. A Bíblia, ela já fundamenta, já vai de encontro. Então, essa perspectiva é um mundo que não tem parâmetros, que não tem fundamentos. Desconstrução da família, desconstrução de uma cultura de vida santa, desconstrução de uma cultura ética. E você pode trazer essa realidade para a sua sala de aula, para que o aluno possa entender que essa fluidez, né, que vai de encontro àquilo que é sólido, as relações e esses aspectos que não têm compromisso, relativizando, sem profundidade, de forma descartável. É isso que você deve e orientar o seu jovem para que ele fundamente a sua fé nessa solidez, nessa firmeza que é a palavra, né? A Bíblia vai nos deixar claro que Cristo é a pedra de esquina. Você pode trazer esse paralelo, como o Anderson trouxe também, em relação a uma construção. O que é a pedra de esquina? Qual é o fundamento? Qual é a importância daquele parâmetro? Aquele parâmetro que dá sequência a toda a formação. E a fé, ela tem fundamentos, ela tem princípios. Como disse os professores, não é fé na fé, é fé em Deus. Então você precisa entender que o mundo busca sair dessa base, desses fundamentos, e nós precisamos buscar. O comentarista vai dizer assim: ó, o justo diante do deslocar dos fundamentos estruturais da vida, você precisa remontar os tempos bíblicos e direcionar aquilo que Cristo veio fundamentar. Né? Eu lembro, amados professores, que o próprio Jesus, ao preparar os seus jovens discípulos, ele vai os conduzir ao Monte das Oliveiras e vai dizer: olha, a cultura da terra é uma cultura que é um fundamento que não é sólido. Mas eu quero trazer para vocês um fundamento sólido que é a cultura do céu. E aí, Cristo, você pode trazer aí, amado professor, Mateus capítulo 5, 6 e 7,
justamente os fundamentos que vai de encontro ao que a Terra vai apresentar, o espírito do anticristo, né? O que nós ouvimos? Não, você não pode chorar, você precisa ser forte, você não pode, né, ceder. Aí Jesus vem e diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A sociedade vai trazer uma perspectiva, né, de firmeza, mas sem ser um pacificador, alguém que vai parar confusões, vai parar conflitos, e aí Cristo vai trazer uma aplicação diferente. Bem-aventurado os pacificadores. E é justamente o que o jovem precisa entender. Este mundo está buscando o que não tem fundamento. Se não tem fundamento, não tem verdadeiramente o que é Professor importante. Anderson, Pois não, meu amigo. só fazer um adendo aqui. Quando eu estava analisando essa lição, eu achei interessante que o comentarista ele aborda no tópico 1 tendências atuais das falsas doutrinas. E no tópico 2 ele já vai para a resistência do crente. E aqui, um professor talvez menos experiente, ele vai fazer a conexão aqui, ou não fazer uma conexão de um tópico 1 ao tópico 2. Isso é muito importante. Às vezes, o comentarista, ele dá uma quebra na sequência pedagógica da informação para completar o entendimento do aluno. Então, aqui, por exemplo, ele está falando de vento doutrina. Então, ele vem falando, fala de pós-modernidade, ele fala da questão da falta de espiritualidade, e naquele momento, ele faz uma ruptura na primeira linha de raciocínio teológico que ele desempenha na lição para dizer, olha, está acontecendo isso, mas o crente precisa resistir. E aqui, com essa expressão aqui, que eu chamo de elemento de ligação ou de coligação, eu pego um tópico que eu venho bombardeando da informação pós-moderna e eu faço uma ligação para falar sobre as estratégias para vencer as falsas doutrinas ou os ventos de doutrina, e como o senhor bem explicou, e aí é vencendo esse mundo e conhecendo os fundamentos que você deve estar firmado. Perfeito, Obrigado, perfeito, professor. Anderson, perfeito. E é interessante, né, o professor perceber essa conexão, essa ligação. Quando nós vamos ler aqui o texto base para a lição, em Efésios capítulo 4, o apóstolo, inspirado pelo Espírito, vai deixar claro que o crente, o servo, o jovem que vai estar assistindo essa aula, ele vai entender que a unidade da fé, a unidade do Espírito, que é o contexto do capítulo 4, precisa ser mantido e aperfeiçoado, né? Então, qual é a proposta da aula? Qual é a proposta da ação do Espírito sobre a nossa vida? Nos manter, nos preservar e nos aperfeiçoar. Então, como fazer isso? Então, a lição apresenta e faz a orientação para a nossa postura, né? E aí, como fazer isso? O capítulo 4 de Efésios vai responder. Você precisa aceitar somente a fé e a mensagem dos apóstolos, dos profetas, dos pastores, dos mestres do Novo Testamento. Como fazer isso? Como aperfeiçoar? Como manter essa unidade do Espírito, a unidade da fé? Você precisa crescer na graça, você precisa crescer no conhecimento, em maturidade espiritual. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Que maturidade é essa? Porque é até possível entender que uma criança ou alguém que está ali no início da caminhada, né, possa não compreender plenamente isso. Mas o jovem ele está num contexto mais maduro, tem acesso à leitura, tem acesso a teóricos, ele precisa avançar, ele precisa entender, por isso da EBD. Por que existem algumas igrejas que se dizem cristãs evangélicas que não têm escola dominical? Isso nos preocupa, né? Uma igreja como essa que não tem uma escola dominical, ela não tem uma fundamentação, ela não tem ali uma perspectiva de formar, de trazer uma maturidade espiritual sobre todos os aspectos. E eu termino dizendo, nesse comentário do segundo tópico, que para se manter essa unidade do Espírito, a unidade da fé, eu preciso não permanecer como um imaturo, como uma criança, como uma criança. Isso você precisa fomentar para os jovens. E eu posso citar aqui 1 Coríntios 14, 20, irmãos, não sejam como meninos no entendimento. Olha que coisa interessante, Eliabe. Olha que coisa interessante, Anderson. Não ser meninos no entendimento. A nossa perspectiva que o apelo é a racionalidade, é o entendimento. Isso é racional, né? Nós apresentamos o culto ao Senhor. Estamos ali crendo em Cristo, crendo no seu sacrifício e vendo e percebendo as fundamentações. Então, Paulo vai dizer assim: não sejam meninos no entendimento, mas sejam meninos da malícia, né? Mas adultos no entendimento. Então, é uma lição que traz maturidade espiritual. Eliabe, quiser fazer um comentário, esteja à vontade, meu irmão. Olha, esse problema, irmão Anderson, da falta de maturidade, Paulo enfrentou na igreja de Éfeso, enfrentou na igreja de Coríntios, quando ele chegou a dizer que os crentes em Coríntios
precisavam experimentar um outro tipo de alimento, mas não progrediam na fé por causa da imaturidade. Então, a ausência deste amadurecimento faz com que os ventos, e essa expressão vento, usada por Paulo aqui na carta aos Efésios, dá a ideia mesmo de desconstrução da identidade doutrinária. Quem não é capaz de amadurecer é levado pelos ventos e desconstrói toda a base doutrinária, toda a base da fé. Por isso que ele instruiu os crentes a amadurecerem, para experimentar um outro tipo de alimento, um alimento sólido. Ele usa essa expressão, né? Que o menino está sempre no leite, mas aquele que amadurece é capaz de experimentar o alimento sólido. Perfeito, perfeito. Né? E Só você fazer aqui pode trazer, professor. Pois não, Anderson, para falar. não, eu ia fazer um paralelo aqui. A faculdade hoje e as escolas, principalmente por conta dos exames de apreciação para ingresso nas faculdades, têm abordado muitas correntes sociológicas. E aí vai a questão de o professor e a igreja estar preocupada em amadurecer o jovem. Olha que interessante isso, a maturidade no jovem. A gente fala muito que o jovem é imaturo, que o jovem não tem experiência, mas nós precisamos criar nele a maturidade de entendimento e conhecimento para quando ele for bombardeado pelas lições e pela literatura sociológica, que vai abordar todas as quebras de paradigmas estipulados na Bíblia, ele esteja preparado. Né? Eu estou ouvindo isso, eu estou aprendendo isso, isso vai cair na prova, mas eu não aceito isso para o meu coração. E aí está a maturidade tão necessária e tão pregada, como o pastor Liab citou e como o professor Anderson citou também. Então, eu aprendo, eu estudo, eu leio, mas eu não deixo isso descer o meu coração, porque eu tenho maturidade. Professor Pode Anderson, falar, Leandro. Leão, Pode falar. esses ventos doutrinários do âmbito sociológico, filosófico, o professor Anderson tem citado aqui, é que introduzem essa visão da sociedade capitalista, neoliberal, pós-moderna, que desconstrói os princípios da família, né? Os valores da visão judaica, da cosmovisão judaica cristã, não é? E Perfeito. aí, qual o comportamento do jovem cristão diante disso? Por isso que a lição ela dá essa base doutrinária, né? Para que ele tenha sustentação, solidez para enfrentar, para saber, para ler, para consumir esse tipo de ensinamento, mas manter o coração preservado pelas verdades das Escrituras e não ser levado pelos ventos de doutrina, né? Perfeito, perfeito, né? Eu tive a oportunidade, e a título de comentário, você amado professor, você amado pastor, você amado líder, estive com o pastor, esteve no Aviva agora, ele é o responsável Douglas pela, Batista. Douglas Batista, responsável ali pela liderança da visão educacional e de ensino da igreja, e ele falando sobre a necessidade, ele é pastor presidente ali em Brasília, ele disse, olha, irmão Anderson, lá os nossos congressos de jovens são escola bíblica de jovem, por entender a necessidade de eles estarem alinhados, de sentar e aprender, né, de ter essa fundamentação, de trazer essa maturidade, né? Aquilo me chamou muita atenção, porque é isso, professor, que você precisa trazer para a sua juventude, essa perspectiva da busca a Deus de forma sólida, de forma fundamentada, né, para que ele não seja levado por esses ventos, né? E os personagens bíblicos, os homens bíblicos, eles vivenciaram desafios como esse. A gente pode citar aqui muitos, né? O salmista vai registrar, por exemplo, no Salmo 11, versículo 3, vai dizer assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, né? Então, sim, a nossa missão é uma missão de preservação, pois nós somos o sal da terra, né? A luz deste mundo. Então, temos essa missão. Então, assim como os salmistas, os profetas foram desafiados, nós também somos. E qual é a nossa postura? Essa resistência, né, fundamentada, não de maneira aleatória, mas de maneira fundamentada. O subtópico 3, né, amados irmãos, fala sobre a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa que vence o mundo, amado professor? Afirmada aqui pelo comentarista, está registrada na primeira carta do apóstolo João, versículo 5 e capítulo 4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E aí, nosso pastor Martins sempre nos compartilha, não é a fé na fé, mas é a fé em Cristo. Se é a fé em Cristo, você precisa trazer a perspectiva para a sala de aula de quem é Cristo. Na hora que a CPAD, dentro de uma direção do céu,
traz uma perspectiva para trabalhar uma lição apologética, falando sobre este cuidado, esta atenção. Nós passamos aqui um trimestre falando sobre esses fundamentos, você verdadeiramente precisa entender que essa fé é fundamentada em Cristo. Então, que fundamentos são esses que os apóstolos defenderam, se não os que aprenderam com Cristo? Que fundamentos são esses que os profetas trouxeram do céu, se não dados por Deus? Cristo, que ainda não tinha vindo como homem. Então, são fundamentos que apresentam esta fé em Jesus, porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo. Então, esse terceiro subtópico vai nos acentuar sobre esta vitória. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Bom, mas o jovem vai dizer assim, e essa fé é capaz de vencer o mundo? Oriento a você, professor, traga perguntas para a sua aula, fomente esse dinamismo e no momento não responde, espere que eles reflitam, porque isso é uma forma de eles buscarem uma reação, uma ação, um envolvimento, claro, não deixe sem resposta, mas no final da aula você pode trazer. Então a lição vai trazer aqui que, em primeiro lugar, não se trata de qualquer fé, verdadeiramente. Não é a fé no cosmos, não é a fé no universo, não é a fé na energia. Acredite que você vai conseguir. Acreditar em quem? Acreditar em quê? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em Cristo. Não é uma fé subjetiva, é uma fé objetiva. O contexto ali, né, nesse versículo aí da primeira carta do apóstolo, e também está ali no livro de Judas, versículo 3, é justamente esta batalha pela fé que uma vez nos foi dada. Esta fé fundamentada em Cristo. Então, a fé que vence o mundo é a fé fundamentada em Cristo, em quem ele é, no que ele fez e no que ele continua fazendo sobre a minha sua vida e a vida do jovem. O E é por isso, comentarista pastor. vai. Sim, sim. Não, o que eu acho fantástico é que o próprio Paulo fala, porque eu sei em quem tenho crido. Glória a Então, Deus. eu sei em quem deposito a minha fé. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nós temos, de fato, na fé, em Cristo Jesus, a nossa certeza que nós vamos vencer qualquer vento, doutrina. Isso, pessoal, caro professor, é uma palavra de afirmação, de espiritualidade para a sua aula, porque o bom de dar aula na Assembleia de Deus é porque a nossa aula não é na letra fria da lei, mas é na letra quente do Espírito Santo que Ô, enche o glória. coração do professor. Então, quando você fala aqui, porque eu sei que tenho crido, meu irmão, pode ser Nietzsche, pode ser Hegel, pode ser qualquer um desses aí, desses famosos, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. E tem um poder nas mãos dele para guardar o meu depósito até aquele dia. É fé. Perfeito, né? E você precisa fomentar isso dentro da sua aula, como disse o professor Anderson, né? Nós somos pentecostais, nós cremos na ação do Espírito. Enquanto você está falando, enquanto você está ali compartilhando a palavra é viva. Ela é viva e é eficaz, ela surte efeito, né? Ela tem poder, né? A, o comentarista vai trazer alguns versículos bíblicos, a gente também acrescenta alguns aqui, por exemplo, Efésios capítulo 6, né? Alguns capítulos depois da leitura que tem como parâmetro, vai trazer no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Vem os ventos, vem os dados, e essa fé que opera, essa fé que age, né? Essa fé que manifesta a sua graça. Então, eu finalizo dizendo este terceiro subtópico, né? A fé é a arma adequada para o crente resistir aos ventos atuais de doutrina. Como vencer, jovem? Como vencer? Vencer por meio da fé, uma fé fundamentada, uma fé firmada em nome de Jesus. Olha que alegria, viu? Que alegria poder estar interagindo com vocês, compartilhando essa lição tão importante. E agora nós vamos nos aproximar do tópico 3, que vai falar: ame o Senhor, ame a sua palavra. Presbítero Eliabe, meu amigo. Muito bem, meu querido irmão Anderson Leão, irmão Anderson Tales, nós estamos chegando aos momentos finais desse encontro de instrução, de inspiração para você, querido professor, que está preparando aí a sua aula. No terceiro tópico, nós temos aí o comentarista abrindo caminho para a fase de conclusão da lição,
com o tópico Ame o Senhor e ame a sua palavra. Antes de nós entrarmos no primeiro subtópico aqui, Criados para Amar, eu quero deixar uma orientação, uma dica de contextualizar para o professor que está nos assistindo, contextualizar, principalmente a fase introdutória da lição, antes de entrar no primeiro tópico, o texto bíblico base, né? E aí nós temos o texto bíblico usado pelo comentarista na carta de Paulo aos Efésios. E é importante nós contextualizarmos isso, porque a igreja de Éfeso é uma igreja doutrinariamente bem cuidada. Nós poderíamos citar aqui três grandes pastores que Éfeso teve. O primeiro deles foi João, o apóstolo João. Você imagina essa igreja ser presidida por João. Depois essa igreja passou pelos cuidados de Paulo. Paulo que também teve uma participação missionária nesta igreja. Então, João, Paulo, e o terceiro pastor de Éfeso foi um jovem, né? Tal assim como nós, né? Inclusive enfrentou uma grande resistência, foi o pastor Timóteo. Que você imagina, uma igreja que foi liderada por Paulo e por João, recebeu o jovem Timóteo, eles resistiram a Timóteo. Essa é a razão de Paulo escrever a segunda carta a Timóteo, porque os crentes de Éfeso tinham resistido a ele por causa da idade. Mas Paulo diz: olha, Timóteo, levante-se, não é? Volte, não baixe a cabeça, não, vá lá, faça a obra. Mas a igreja de Éfeso, em tudo isso, era uma igreja que era bem cuidada e estava pronta para enfrentar os ventos de doutrinas, né? As falsas doutrinas que vinham. E a igreja do primeiro século, meu caro professor, a igreja do primeiro século, ela enfrentou muita influência doutrinária de outras correntes, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, né, a doutrina, a falsa doutrina da ressurreição, pregada lá na igreja de Coríntios, que eu acho que eram os dois filósofos gregos, os que seguiam a corrente de Epicuro e os estoicos, diziam que a morte findava tudo. Corpo, alma e espírito eram encerrados com a morte física. E aí Paulo precisou ensinar aqueles irmãos de que a doutrina da ressurreição era presente, era para nós, era para eles e era para nós hoje, né? No capítulo 15 de 1 Coríntios. A igreja de Éfeso também, né? A parte mística, que era muito forte entre os judeus, que queriam deixar lá as práticas do judaísmo. Então, Paulo estava blindando esta igreja, a igreja de Éfeso, para enfrentarem bem as falsas doutrinas. Qual foi o Eliabe, problema dessa? Pois não, só irmão Anderson? fazendo um adendo aqui também, né? Esse cuidado do Senhor, né, em preparar a igreja em Éfeso, o próprio Cristo, né? Ressurreto ali, o Apocalipse, João vai registrar, capítulo 2, que Jesus vai acentuar, diz, olha, vocês resistiram os falsos apóstolos, né? Vocês, Exatamente. vocês os provaram e realmente provaram que eles não eram apóstolos. Você veja que potencial, podemos dizer assim, no sentido doutrinário. E o Cristo vai dizer assim: olha, os nicolaítas, né, o espírito dessa perspectiva de ir ao encontro da fundamentação doutrinária, vocês, né, foram de encontro a eles. Então veja o cuidado, e isso trouxe, né, forjou, fortaleceu a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja preparada para resistir teologicamente às falsas doutrinas. Eles se prepararam. Qual foi o problema? É que lá na carta em Apocalipse, a carta da igreja em Éfeso, que eu acho que a primeira carta foi destinada à igreja de Éfeso, faltou para eles, sobrou a resistência às falsas doutrinas, E mas faltou para faltou, eles o amor. eita Jesus, Faltou para é eles o amor. verdade. E é justamente esse último tópico que o comentarista aborda aqui, é que não pode faltar a vigilância, as bases de resistência, não é? Mas também não pode faltar o amor, porque ele, interessante que no livro de inspiração para a lição, ele diz que tudo na Bíblia converge em amor. A história começa e termina em amor. O salmista chegou a declarar o seu amor pela palavra, dizendo: ó, oh, como amo a tua lei e desfruto paz e não tropeço em nada. Salmo 119,
verso 165. Então, nós temos aqui a base que sustenta a doutrina, o amor. O comentarista disse que, neste caso, o amor é a válvula condutora das ações humanas. Por isso que o primeiro subtópico aponta: todos nós fomos criados para amar. Meu querido professor, vocês sabem como era conhecido os filhos de Eli? 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Os filhos de Eli eram conhecidos como filhos de Belial. E a expressão filhos de Belial, no hebraico, significa aqueles que não amam ao Senhor. Não faltou teologia para eles, faltou amor. Não faltou a responsabilidade do ofício, faltou amor. Por isso que eles eram conhecidos como os filhos de Belial. O texto diz: os filhos de Eli eram perversos, não se importavam com o Senhor, nem com seus deveres de sacerdote. Eles não amavam ao Senhor. Nós fomos criados para amar. Ame a palavra, ame o Senhor. O comentarista chega a dizer que o amor é a ação do Espírito em nós. Por isso que é um fruto do Espírito. Um dos primeiros, inclusive, é o amor. Mais importante do que os dons é o amor. É a mais excelência da dádiva de Deus para nós é o amor. Por isso que este tópico começa com a expressão criados para amar. Este subtópico tem por título Criados para amar. Nós não podemos ser como os filhos de Eli, que não amaram ao Senhor. Este amor Pastor precisa Eliabe, ter um é foco. interessante, pastor Eliabe, já atrapalhei um pouquinho você, que a carta de Timóteo vai compartilhar que serão tempos trabalhosos e que haverá homens amantes, né? Eles direcionam o amor para outra coisa. Amor a si mesmo, amor ao dinheiro, amor à soberba. Então, as pessoas estão lá com os seus corações voltados para amar essas outras coisas, né? E é o que a lição nos traz. Nós somos criados para amar a Deus, amar ao Senhor. Continue, meu amado, me perdoe. É justamente esse desvio do foco do amor, né? Amantes de si mesmo, amam o dinheiro, mas nós somos criados para amar o Senhor, né? Criados para amar o Senhor. O segundo subtópico aponta para a excelência desse amor ao Senhor. Ele traz para nós aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, que aponta para a tradição que os hebreus tinham. Interessante que neste âmbito aqui não havia a tradição escrita, não é? Não havia a escrita no meio dos hebreus aqui, em Deuteronômio capítulo 6. Mas eles amavam tanto ao Senhor que a tradição era passada de pai para filho através da oralidade. O que imperava aqui era a tradição oral. E eles faziam isso porque eles amavam ao Senhor. Os historiadores dizem que quando o menino hebreu estava na barriga da mãe ainda, o pai contava os feitos do Senhor. Por isso que Deus era revelado ao povo como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era um Deus que tinha construído uma história. Esse povo amava a história, esse povo amava o Deus dos seus antepassados. Eles amavam ao Senhor. Eles faziam isso para perpetuar o vínculo de afetividade, de comunhão com Deus, passando de geração para geração. Estava aí o amor. Eles não tinham a palavra escrita, mas eles tinham o sentimento, o amor reinando no coração, não é? Como fonte inspiradora, como válvula para abrir este caminho. Então, o segundo subtópico aponta este amor ao Senhor, não é? Nós devemos amar o Senhor, amar a sua palavra. O salmista, ele encaminha este amor. Eu já citei aqui o Salmo 119, e ele diz assim: ó como amo a tua lei. E o terceiro subtópico termina com este amor à palavra, este amor às escrituras, não é? Nós precisamos amar. E aqui há um caminho para como este amor é revelado.
o amor à palavra de Deus, ele resulta em três grandes ações, e isso precisa ficar bem claro para os professores e para os alunos. Nós estamos na fase de conclusão da lição, e esta aplicação ela precisa ser bem direta. Então, como o amor pode ser manifesto, pode ser revelado para nós através das Escrituras? Como nós podemos ensinar isso aos alunos? No livro, o comentarista aponta três caminhos. O primeiro, o amor pela palavra de Deus resulta na meditação contínua das suas verdades. O hábito da leitura, o hábito da meditação precisa ser algo constante, prático e diário, não é? Não há uma construção em amor se não houver o hábito. Então, nós precisamos estimular os alunos da escola dominical a meditarem diariamente na palavra, né? A terem na sua rotina diária um horário, um momento, um lugar, seja no intervalo da escola, seja de manhã, ao anoitecer, enfim, E ele, um Iago? horário específico para meditação contínua nas verdades das Escrituras. É porque o Chamou, Anderson? amor, chamei, é porque o amor, ele envolve que seja regado sempre para que o amor floresça como uma planta, né, como uma flor. Então, nesse paralelo da sala de jogos, para falar assim, olha, se você está amando a sua namorada, se você ama a sua futura esposa, vamos continuar instruindo o amor, semeando o amor, tendo relacionamento, tendo proximidade. Não se faz o amor de algo instantâneo, um relacionamento mesmo. Perfeito, Exatamente. perfeito. Gostei da Segundo aplicação. lugar, o amor pela palavra de Deus resulta no desvio e na rejeição do que contraria a doutrina. E isso de forma intencional, como prova do amor verdadeiro. Então, quem ama a palavra, primeiro, medita continuamente, diariamente, e rega. Segundo, se desvia das falsas doutrinas, não é? O zelo pela palavra, o zelo pela doutrina bíblica precisa ser algo estimulado nos alunos, né? Para que eles possam conhecer e serem defensores, não de uma ideologia, mas da palavra que é a verdade, a regra de fé e a regra de prática. Portanto, nós temos um caminho aqui que precisa ser instruído para os alunos de forma prática neste último subtópico. O primeiro, o amor pela palavra resulta na meditação contínua. Segundo, no desvio e na rejeição das falsas doutrinas, né, que ensinam ventos que levam à desconstrução das verdades absolutas. Terceiro lugar, a rejeição de tudo que tenta falsificar macular a genuína verdade da palavra de Deus. Isso é, qualquer tipo de falsidade doutrinária. Nós temos três caminhos aqui para manifestação do amor à palavra: a meditação contínua, o desvio e a rejeição do que contraria a palavra de Deus e a rejeição de tudo que tenta falsificar a doutrina. Desta maneira, nós conseguimos manifestar o amor que temos pelo Senhor e pela sua palavra. Amar a Deus, meus queridos professores, inclui agradá-lo em tudo, inclusive com compromisso verdadeiro de amar a sua palavra, rejeitando tudo o que venha contra ela. A lição termina com este convite a amarmos a palavra, a meditarmos na palavra e a rejeitarmos tudo o que venha contra a palavra. Só assim nós venceremos os ventos doutrinários, não é? A igreja de Éfeso resistiu às falsas doutrinas, mas falhou no amor. Por isso que o Senhor diz assim: lembra-te de onde caíste e volta. E esse é o convite para aqueles que pararam de amar o Senhor e a sua palavra. A palavra chegou para nós porque muitos amaram e precisa ser preservada assim. Amém? Amém. Pastor Liab, Maravilha. Pastor Anderson, eu queria fazer um rápido comentário que é uma ilustração que pode ser usada na sala de aula. Um pastor americano fala que ele levou uma nota de US$ 100 para pagar uma conta lá em um drive americano. E a mulher olhou para ele, estava com roupa de pastor, ele é um pastor conhecido, e pegou a nota de US$ 100 e colocou ela contra a luz
e riscou a mãozinha e tentou olhar aquela nota de US$ 100. E ele falou assim: você está preocupada que essa nota é falsa? Ela falou: sim, eu estou preocupada que essa nota é falsa, porque muitas são as notas falsas que estão sendo distribuídas aqui nos Estados Unidos. E ele falou: e como é que você conhece que essa nota aí é falsa ou não é? E ela respondeu de uma maneira muito simples que ele usou para aplicar em relação às falsas doutrinas. Ela falou: eu não perco muito tempo estudando todas as notas falsas. Eu perco muito tempo estudando a nota verdadeira, porque se eu conheço a nota verdadeira, eu não deixo me enganar por nenhuma nota falsa. Então, isso é uma aplicação legal que você pode fazer para a sua sala de aula, né? E eu queria só finalizar com o tópico do amor, para poder ajudar na interpretação, porque o próprio comentarista, no seu livro, ele vai falar dos benefícios do amor. Eu quero pontuar isso aí, que eu achei muito interessante, você pode citar. É texto do escritor da lição, ele fala o seguinte: em terceiro lugar, os benefícios dados aos que amam a Deus acima de todas as coisas. Primeiro, eles serão bem-sucedidos em tudo que fizerem. Segundo, os seus dias serão prolongados na terra. Terceiro, terão uma família bem instruída e feliz. E quarto, serão guardados quando se manifestar a ira de Deus. Aí ele termina dizendo, tópico 5: e os que amam a Deus alcançarão as promessas de Deus. Vale a pena amar ao Senhor, porque os seus dias serão prolongados, você será bem-sucedido, sua família será feliz, você vai Glória ser a Deus. guardado e você vai alcançar as promessas de Deus. Ame. E Glória a aonde Deus. há Que amor, alegria. o pastor Reinaldo gosta dessa frase, onde há amor, há milagre, né? É glória, é verdade. O amor, toda doutrina converge em amor. Por isso que Jesus resumiu toda a lei, os mais de 600 preceitos, mais de 300 positivos, 300 negativos, ele resumiu em dois: amar ao próximo como a ti mesmo e amar o teu Deus acima de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Que alegria, meu amado professor, que alegria, meu amado pastor Eliabe, nosso amado diácono Anderson Romão. Que alegria poder ter você até esse momento. Com certeza a sua vida foi abençoada poderosamente. E olha, como você está numa classe de jovem, use isso da melhor forma. Eu quero até sintetizar aqui, o jovem gosta disso, desse dinamismo, né? Meditar, desviar, rejeitar. Método MDR. De repente você pode aplicar aí o método MDR, meditar na palavra, desviar os pés do mau caminho e rejeitar todo falso caminho. O jovem vai aplicar aquilo, meditar, desviar, rejeitar, e isso vai trazer um dinamismo para a sua aula e para a vida prática dele. Minha gratidão, meus amados irmãos, né? Nossa lição ela vai concluir dizendo que, atualmente, o que é apontado é essa perspectiva da pós-modernidade. Isso vai representar os desvios deste mundo, mas somente uma fé genuína, um crente genuíno, resistirá aos ataques deste tempo e a igreja fortalecerá, será fortalecida na fé, renovando o seu amor, o amor na palavra de Deus. Minha gratidão, professor, minha gratidão, meus amados professores. Considerações finais, professor Anderson, pastor Eliabe, e aqui nós encerramos mais um podcast abençoado. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até aqui. Desejo que você seja profundo em suas aulas, seja sensível aos anseios dos seus alunos e seja igual a eles nas suas preocupações. Afinal, assim como o aluno, nós precisamos sim resistir contra qualquer vento de doutrina. Muito obrigado, Anderson Leão. Muito obrigado, pastor Liabe. É sempre um prazer dividir a bancada com vocês. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe. Que bom, né? A nossa primeira experiência aqui no podcast, junto com o irmão Anderson Leão, o irmão Anderson Tales, foi uma bênção e espero ter contribuído junto com vocês para a construção, inspiração, né, dos nossos queridos professores que assistirão esse podcast e passarão esse conteúdo tão bom para os alunos da classe de jovens. Que Deus abençoe e até a próxima. Glória a Deus, a paz do Senhor. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.